Começando mais um vídeo aqui no QG Onigiri, dessa vez para falar de um assunto delicado. Vou falar sobre 5 coisas que nós colecionadores já ouvimos dos nossos pais. Porque não basta ser um hobby muito caro, quando nós assumimos a vida de colecionadores, nós assinamos que teremos dilemas a tratar com as nossas famílias. A minha mãe tá aqui do lado fazendo um pacote enquanto eu gravo esse vídeo, então sem palavrões, na medida do possível, tá? E mãe, não leve pro lado pessoal. E não estranhe isso aqui, porque eu cortei o meu dedo enquanto eu cozinhava um yakisoba e eu não tenho band-aid aqui no escritório, então vocês vão ficar vendo essa coisa aqui presa no meu dedo. A minha mãe, ela sempre incentivou o meu hábito de leitura. Ela me dava livros do Monteiro Lobato quando eu era menorzinho, e quando eu já era mais adolescente, assim, ela comprou minha primeira coleção, que foi Cavaleiros do Zodíaco da Conrad. Tava no 7º volume, então ela encomendou um pacotinho com 7 volumes e me deu de aniversário. Com 12 anos, mãe? É, com 12 anos. Ela só não imaginava que a minha coleção ia tomar a proporção que tomou hoje em dia, né? Menos ainda que eu ia querer trabalhar com isso. Se é uma fase ou não, eu não sei. Se vai passar, eu acho que não, porque quadrinhos é uma coisa que faz parte da minha personalidade, né? Acompanhou minha vida inteira, minha adolescência inteira, e agora essa fase de jovem adulto, né? Os quadrinhos também estão presentes nisso, né? É o meu trabalho. Eu tive fases sim, mas foram fases que se transformaram, então coisas que eu curtia antes, hoje em dia eu já não curto tanto, ou eu só curto por conta da nostalgia. E eu tenho outras leituras que eu conheci agora, com uns 24 anos, então eu acho que não é uma coisa que passa, é uma coisa que se transforma. Se vai continuar sendo a leitura de quadrinhos ou não, vai de cada um. Mas eu acho que é importante cada um mostrar pros pais a importância do hábito de leitura. Pensa bem, você podia estar gastando seu dinheiro com um CD do Luan Santana, mas não, você está comprando coisas para ler, não é mesmo? Essa frase eu acho meio bizarra, não sei por que compra isso, vai vender um dia. E quem é que compra alguma coisa já pensando no dia que vai vender? Não faz sentido isso. Tá, eu compro, mas eu sou lojista, né, pô? E ninguém compra roupa, por exemplo, pensando na pessoa que vai receber a doação quando não te servir mais. Qual é o sentido de uma frase dessas? E olha que eu já ouvi. Não de você, tá, mãe? Da avó. A avó veio me falando isso. Nada do que eu comprei sendo hobby foi pensando em vender depois. Essa é a mais comum, falar que os quadrinhos são coisas pra criança e não tem por que a gente ainda comprar, no caso, principalmente eu que tenho 24 anos. Mas como eu falei, ontem eu li Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco é uma coisa feita para um público mais jovem do que eu. Hoje em dia eu curto mais Cavaleiros pela nostalgia do que por Cavaleiros em si. Comercialmente falando, é uma obra feita para pessoas mais jovens. Mas isso não é regra, de jeito nenhum. Nenhuma obra tem esse tipo de regra. Pra vocês terem ideia, eu nem sigo aquela regra de shonen pra menino, shoujo pra menino. Eu acho isso muito ridículo. Comercialmente falando, feito pelos empresários, tem aquele plano que diz que tal obra é direcionada pra tal público, mas até aí, né, dane-se, a gente vai ler o que a gente quiser. E vale lembrar que eu vejo muito marmanjo, muita mulher feita aí com capinha de celular da Hello Kitty, tá? Eu já vejo sim essas coisas. Minha mãe, por exemplo, ela adora a Era do Gelo, né, mãe? Nossa, de paixão. Ela adora a Era do Gelo, ela é apaixonada por aquele esquilinho que sempre se ferra durante o desenho inteiro. E, bom, comercialmente falando, Era do Gelo não foi feito pra ela. Mas, e ela tem... Não pode falar a idade não. Esse é um caso extremamente delicado, tanto que a minha mãe, ela me ajudou a escrever essa parte do vídeo. E, sim, essa parte do vídeo foi escrita porque eu precisava escolher bem as palavras para não ser mal interpretado. Essa parte do vídeo é baseada num fato de um colecionador que eu conhecia, que a mãe dele era religiosa e ela simplesmente passou a tesoura em toda a coleção dele. Picotou tudo e ainda botou fogo em boa parte, e ele perdeu, assim, uma coleção que tinha mais de 300 exemplares, e eu fiquei bem chocado com aquilo. E segundo ele, ela dizia isso, de que aquilo não era coisa de Deus e tudo mais. Eu tenho parentes que já falaram pra mim que isso não é coisa de Deus, mas nem por isso houve, né, essa invasão do meu espaço. Eu vi essa situação, primeiramente, como fanatismo religioso. Fanatismo religioso é quando uma pessoa baseada em suas crenças religiosas invade
o espaço de outra pessoa que não necessariamente tem essas crenças religiosas. A minha mãe também falou uma coisa importante, né? Mangás tem faixa etária. Então tem mangá que é pra 18 anos, tem mangá que é pra 16 anos e por aí vai. Nós sabemos quais são, na capa vem escrito. Alguns pais não se importam com essa classificação, né? A minha mãe, ela nunca pegou muito no meu pé por conta disso. Ela acreditava na minha maturidade e ela acreditava que eu, aos 16, aos 15 anos, não ia sair, sei lá, atirando em alguém porque eu li no mangá. Então acho que também é muito importante partir do colecionador, mostrar essa maturidade, caso você ouça esse tipo de argumento dos seus pais, de que isso não é pra sua idade, ou que isso não é de Deus, ou que isso vai influenciar você a fazer coisas ruins. Você, por exemplo, não fez pacto com o demônio pra ganhar um caderno assassino. Eu acho muito importante partir também do colecionador, essa demonstração de maturidade de que você não tá sendo influenciado por um hobby. Essa última frase eu não necessariamente escutei com essas palavras dos meus pais. Na verdade, eu não escutei essa frase de ninguém, mas vocês vão escutar essa pergunta de mim. Você é responsável com o seu dinheiro? Poxa, capitão, mas por que você tá perguntando isso? Coisa de velho chato. Bom, tecnicamente falando, eu já sou um jovem adulto e sou um pouquinho chato. Quando eu decidi sair de casa para terminar minha faculdade, morar sozinho e provar um pouquinho dessa vida independente, eu descobri que as contas de casa não se pagam sozinho. E elas se multiplicam assim de maneira mágica, assim. Quando você menos percebe, elas já estão passando por debaixo da sua porta. E se você não ficar esperto, aquilo vai acumular e vai ser um inferno na sua vida. Essa é uma experiência que eu indico pra todo mundo. Lavar a louça todo dia, cozinhar o seu almoço, sua janta todos os dias, limpar a casa, trabalhar e estudar. Eu aprendi muito com tudo isso. Aprendi principalmente que uma hora a gente vai querer ter a nossa própria casa, ou sei lá, o nosso próprio carro, e ter uma vida mais independente. Isso eu acho que é uma coisa extremamente comum a partir dos 20, 21 anos, enfim, depende da idade que você resolve sair de casa. Mas botar o pé pra fora da casa dos pais é certeza que você vai querer ter um espaço só seu. E isso não é moleza, meu cara. Você vai quebrar muito a cara, você vai passar muito perrengue. E no fundo, os nossos pais sabem disso há muito mais tempo que a gente e não querem ver a gente se lascando tanto assim como eles se lascavam. Sei lá, minha mãe se lascou muito, né, mãe? Então pensa, você sendo um filho de um adolescente que pega R$500 por mês e gasta tudo em revistas, em quadrinhos. É meio desesperador enquanto você tem um amontoado de contas pra pagar da sua família. Então quando eu saí de casa, eu entendi o porquê do desespero da minha mãe quando ela me via chegando em casa com uma pilha de mangás que subia na minha testa, ou quando ela via a continha do dono da banca, ela desse tamanho, com um monte de coisa pra eu pagar. Porque ela tinha medo que no futuro eu virasse um consumista, um cara compulsivo e que vivesse com cartão no vermelho de tantos mangás na minha estante. É claro que eles dão uma dramatizada na coisa, mas gente, aí acho que eu só vou entender quando eu ser pai. Mas cabe a vocês, colecionadores, mostrarem pros seus pais que vocês são sim responsáveis, assim espero. A gente brinca bastante que a gente tá sempre endividado, que a conta tá no vermelho, que ai meu Deus, vou à falência com tanto mangá saindo e tudo mais. Mas vocês não estão, sei lá, vendendo roupa pra comprar mangá, isso é óbvio. Então, no fundo, vocês estão sim sendo responsáveis, assim espero. Então mostre isso pro pai e a mãe de vocês, que eles vão entender que isso é um hobby, assim como seu pai compra discos ou sua mãe compra, sei lá, novela de banca. Não, pelo amor de Deus, sua mãe não deve ler essa coisa. Sapato, melhor, sapato é melhor. Os hobbies estão aí pra divertir a gente, pra acalmar a nossa cabeça depois de um dia cansativo de trabalho, ou pra passar tempo mesmo. Não tem por que isso ser um martírio, tanto pra você colecionador, quanto pros seus pais que ficam vendo a sua estante ficar cada vez mais pesada. Então é isso, meus caros, esses foram mais alguns dos ensinamentos do Capitão Onigiri para vocês colecionadores. Vocês podem ver que colecionador vai escutar muita ladainha durante sua vida de colecionador. Muitas delas podem ser argumentadas e podem ser resolvidas na conversa. E parte principalmente de vocês, colecionadores, viu? Vamos ficar esperto. Capitão Onigiri agradece novamente a atenção de todo mundo. Não se esqueça de dar joinha no vídeo, se inscrever no canal, curtir a página oficial do Capitão Onigiri, que o link tá lá embaixo, curtir as redes sociais aqui do lado. E é isso. Câmbio e desligo.